Olá, sejam bem-vindos ao MrCast, um episódio mais que especial. Estamos aqui com o pessoal da Castra Pet, doutora Renata, doutora Natália. Eu sou Guilherme, gestor de tráfego pago, estou na área de negócio desde o ano 2000. Em tráfego pago especificamente, já estou há 5 anos, mas eu já faço tráfego pago há 10 anos, quando eu já anunciava para mim, quando não era moda, essas coisas todas. Eu já anunciava, então eu tenho uma habilidade incrível em direcionar um anúncio para as pessoas específicas. Então eu sou o cara que leva o cliente até sua porta ou que mostra para o cliente que você existe, né? Então estamos aqui com a doutora Renata, a doutora Natália, sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Fala para a gente um pouco sobre quem é a doutora Renata, depois a gente vamos falar também quem é a doutora Natália. Olá, Guilherme, é um prazer estar aqui com você. Prazer tudo meu. Para a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre a clínica Castra Pet, a qual eu sou médica veterinária responsável e proprietária da empresa. Doutora Natália. Muito prazer estar aqui hoje. Prazer todo meu. Meu nome é Natália, sou médica veterinária. Trabalho na Castra Pet, sou responsável pelo atendimento clínico da clínica lá, né? Atendo os riscos cirúrgicos, consulta no geral. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigada. Então vamos lá, conta pra mim como que foi, pra gente, né? Não é pra mim não, pra nós. Conta pra gente como que foi, como surgiu essa ideia, esse negócio Castra Pet. Esse negócio surgiu já há bastante tempo, na verdade, faz já 23 anos que eu trabalho com castração. Eu sou do interior de São Paulo, comecei a trabalhar no meu município, dentro do serviço público, e percebi a problemática da superpopulação de cães e gatos. E foi nesse momento que eu percebi que a castração era fundamental para a gente fazer o controle dessas populações, né? Então, eu me especializei em castração, tanto de cães quanto de gatos. Desenvolvi uma técnica minimamente invasiva, que leva um cuidado muito mais simples, mais tranquilo, um pós-operatório bem relativamente calmo para os cães e para os gatos. Foi aí, então, que eu montei minha clínica lá em São Paulo, em São Carlos, mais especificamente, e era a Castra Pet. Em 2015, eu vim aqui para Belo Horizonte e mudei o meu negócio para cá. Então, temos hoje a Castra Pet BH. Falando em Castra Pet, o que é uma castração de pet em si? O que é uma castração? Às vezes, as pessoas confundem um pouco, não sabem direito o que é, né? A castração é o termo que a gente usa para esterilização cirúrgica de cães e gatos. Então, nas fêmeas são removidos os ovários e o útero, né, o aparelho reprodutor completo, e nos machos são removidos os testículos. Doutora Natália, eles sentem dor? Como que eles se sentem ali na hora de fazer uma cirurgia dessa? O animal, ele é anestesiado, né? O procedimento é totalmente indolor. E a gente tem a vantagem aí, por ser uma técnica minimamente invasiva, como a doutora Renata vai explicar posteriormente, a recuperação no pós-operatório é mais tranquilo. Então, assim, o procedimento em si não gera nenhuma dor, conforto no momento para o animal. E aí a gente tem a manutenção do controle de dor no pós-operatório, que é bem menor por causa da técnica. Uma dúvida que surgiu, né, é o seguinte: existe um grande número de clínicas que fazem esses procedimentos de castração, né, com valores mais acessíveis. Tem a prefeitura também que faz, e as clínicas particulares, né, como é a de vocês. Vocês poderiam contextualizar um pouco sobre essa situação? Claro. A castração hoje em dia ela é muito difundida, ela é essencial, eu acredito, para controle de doenças, para uma série de coisas, e realmente muitos lugares oferecem esse serviço. A Castra Pet tem a castração como uma especialidade.
Então, a gente tem uma técnica minimamente invasiva, ou seja, a incisão, né, o corte que é feito no animal, ele gira em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetros, mais ou menos. O procedimento em si, entre, né, começar a cirurgia e acabar, vai variar aí entre 5 e 10 minutos. Então, a gente tem um tempo cirúrgico reduzido, pouca manipulação desse animal no transcirúrgico e um pós-operatório mais tranquilo. Ele pode voltar para casa no mesmo dia ou o cãozinho ou o gatinho fica lá? Não, a gente faz a cirurgia e o animalzinho normalmente está liberado na hora do almoço. A gente faz as cirurgias pela manhã, hora do almoço, meio da tarde, o animalzinho já vai para casa, bem tranquilo, sem dor e sem requerer cuidados pós-operatórios. E acordado, né? Que é importante falar, né? Ele vai embora acordado. A gente acompanha ele no pós, né? Até ele acordar. Ele vai embora acordado para casa do tutor. Acordado, andando, brincando. Normalmente do jeito que entra, ele vai embora. Assim, eu adoro pet. Seja gato, seja cachorro, né? Eu sou apaixonado. Mas assim, fala para as pessoas assim que deve bater um medo, né, de levar. Não, vou levar meu gatinho lá, vou levar meu cachorro, vai castrar, vai cortar ele, né? Será que vai dar algum problema, né? Eu acho que tem esse medo, não tem, das pessoas? Vocês têm que fazer algum trabalho ali com a pessoa antes de deixar ele lá? Será que tem uma resistência? Nossa, posso ficar aqui? Deixa eu ver. Ver não pode, né? Porque é como se fosse um hospital. Na verdade, a gente tem todo um trabalho muito minucioso, muito estéril, para que o animal não precise tomar antibiótico no pós-operatório, por exemplo, né? Mas tudo começa com a doutora Natália, que faz esse primeiro atendimento lá na clínica. O animal, o tutor, né, ele leva o animalzinho, o cão ou o gato, e passa primeiro por uma avaliação, né, uma avaliação clínica ali, uma avaliação cirúrgico, risco cirúrgico, né? E sim, chega com muito receio, chega com muito medo, né, insegurança, e isso tudo é conversado, né, durante o bate-papo que a gente tem ali no consultório. Então, esse animal, no primeiro momento, eu converso com o tutor, né, para saber como que ele tá em casa, se tá comendo, né, se tá espertinho. Isso tudo é importante, né, para o risco cirúrgico. E, né, a gente conversa sobre vacina, a gente vê se está tudo em dia. E aí eu vou entrando depois, né, dessa conversa eu faço a avaliação física do animal, vejo se está tudo ok, os parâmetros, né, se tem alguma alteração cardíaca ou pulmonar, se ele tem alguma dor, se a temperatura está ok, faz uma avaliação física no todo. E aí eu entro na explicação da técnica, é onde geralmente a gente vai quebrando um pouquinho dessa insegurança. Quando eu falo, né, que o animal ele vai ficar menos tempo induzido na anestesia, né? Porque a gente sabe que geralmente o risco que tem, e ele existe, a gente não pode falar que ele não existe, eu deixo isso claro para o tutor, existe um risco, mas todo esse risco é minimizado através dessas avaliações clínicas, né, essa conversa que eu tenho com o tutor, e o tempo do procedimento também é decisório ali, né, ajuda muita gente a passar essa informação assim para o tutor, porque um procedimento mais curto, né, um tempo menor, o animal fica menos tempo induzido e diminui bastante o risco. Mas, sim, aparecem esses questionamentos e a gente aborda bastante isso, a questão da segurança com risco cirúrgico e como o procedimento acontece lá dentro, né? A gente aproveita já essa avaliação também e já conversa passa orientações para o tutor, que às vezes ele precisa saber ao longo da vida do animal, pós-operatório, né? E medicina preventiva, né? O que ele pode fazer para evitar complicações futuras. Outra coisa, quais são de fato mesmo os benefícios de castrar um animal, um pet? Por que castrar? É só para não reproduzir ou tem outras variáveis aí dentro desse assunto? Sim. A castração ela traz muitos benefícios para o animal e para o tutor.
né? A gente primeiro tem aí, acaba, quando a gente castra, o animalzinho não entra mais no cio, né? A fêmea não entra mais no cio. Então, você acaba com os desconfortos, com a chateação que é o animalzinho no cio, né? Só quem tem sabe como é que a cadela fica, como é que a gata fica quando elas entram no cio. Né? A cadela, ela entra no cio a cada 6 meses, a gata pode entrar no cio a cada 4, ela pode dar 4 crias, né? Ela pode induzir um cio atrás do outro, e é onde a gente escuta gato miando no telhado, O escândalo, né? aquela barulheira. Então, quando a gente castra, a gente acaba com isso. Dependendo da época que esse animalzinho é castrado, a gente vai acabar com diminuir em 99% a chance de tumor de mama na velhice, né? Interessante. Uma coisa muito comum é a infecção de útero, que chama piometra. A gente também previne essa infecção, previne tumores no aparelho reprodutivo. Nos machos, a gente vai ter uma diminuição de fugas. Quando eles sentem o cheiro da fêmea no cio, eles normalmente procuram sair de casa, uivam, latem. Então, quando a gente tira esse estímulo hormonal, a coisa melhora bastante. E o humor, então, doutora Natália, melhora, mas vamos colocar assim, depois que ele fez o pet fez o procedimento, ele sofre algum abalo emocional ou é normal, é tranquilo? Não, olha, geralmente o que a gente vê você fala o comportamento, né? O que a gente vê é, redução de marcação de território, que é muito comum em machos, né? Tanto gato quanto cachorro. Eles marcam muito território, né? Através da marcação ali por urina. Então, a gente vê isso, essa redução de marcação de território. Em alguns casos, a agressividade reduz também, tá? Eles costumam melhorar, assim, o comportamento. Muita gente procura a gente questionando isso, né? Ele tá fazendo xixi fora do lugar, né? Ele tá marcando o território, o gato às vezes fica urinando na cama e tudo. Em relação ao comportamento, o humor nem tanto. O animalzinho segue mantém, assim, tem uma tendência de manter a personalidade dele, digamos assim. Quer dizer que se uma castração ela reduz a agressividade? Pode reduzir, em alguns casos, nem sempre, tá? Depende. O que muda muito é assim, quando a cadela está no cio, você tem uma mudança de comportamento, tanto dela quanto deles. Durante o cio. Durante o cio. Então, Sim. quando você não tem o cio, você resolve esse problema. A gente vê muito estresse, por exemplo. Às vezes mora num apartamento. O apartamento de frente tem uma cadelinha que não é castrada. E no apartamento, no seu, por exemplo, tem um cachorro que não é castrado. E ele sente esse cheiro. Eles têm essa percepção longa do cio ali, né? De uma distância longa, assim. Então, assim, a gente vê um animal que para de comer porque ele só quer cruzar ali. Ele só está sendo estimulado por causa do cio, né? Da cachorrinha do apartamento de frente, ou do andar de cima, ou do andar de baixo. Isso, eles conseguem perceber esse cheiro, né? E aí a gente vê essa mudança de comportamento assim, para de comer, às vezes fica marcando território, às vezes realmente se tiver outro cãozinho tem as brigas, igual a gente vê na rua, né? Às vezes uma cadelinha no cio, aí tem aquele monte de cachorro brigando por causa dela. Então, durante o período ali, tanto para a fêmea, que é estressante para ela também, né? O macho também acaba sofrendo, mesmo não tendo uma fêmea ali debaixo do mesmo teto com ele acaba tendo essa mudança de comportamento. Castrando os animais, a gente vê uma melhora significativa. Igual a gente às vezes vê cachorro chorando demais no vizinho, às vezes é porque está sentindo o cheiro de alguma fêmea ao redor no cio. Ajuda bastante, com certeza. Eu vou fazer, como esse programa aqui é para empresário, né? Porque ninguém sabe falar melhor do negócio do que as próprias pessoas do negócio, né? Então, a gente consegue falar de uma maneira mais abrangente, né? Com mais propriedade. Então, o que acontece? Pode já virar um corte aqui, muita gente já entende já também o que a gente está fazendo aqui, né? Mas assim, o que mais incomoda não. Qual o maior benefício da castração para quem tem um pet e mora no apartamento?
O maior benefício para quem tem fêmea é justamente não ter mais o cio. Porque o cio é uma coisa que incomoda muito. Você não pode sair para passear, porque sua cachorra está no cio. Ela vai sujar o sofá, ela vai sujar a cama. Ela pode ter gravidez psicológica. Ela, né, no pós-cio, ela pode ter uma infecção de útero. Então, para a fêmea, seriam esses os benefícios. Né? Além de, a gente pode estar evitando aí uma gravidez indesejada, se tiver um macho junto, porque eles só copulam para a procriação. Então, normalmente, em 99% das vezes, quando há cópula, essa fêmea vai engravidar. Então, a cria indesejada, eu acredito que também seja um dos benefícios. E para o machinho, ele vai parar de demarcar, vai diminuir muito o comportamento de demarcação de território e mudança de comportamento, como a doutora Natália comentou agora, caso tenha alguma fêmea, aí eles conseguem sentir o cheiro aí até 2 quilômetros de distância. A partir de qual idade de um pet, porque ele pode já estar apto a fazer esse procedimento? A idade vai depender, é uma coisa muito personalizada, a gente fala, né? Acredita-se que antes do primeiro cio, a gente tem o benefício do animal reduzir a chance de tumor de mama em 99% dos casos. Raças pequenas e raças médias, a gente diria, e antes do primeiro cio ou após o primeiro cio. E raças grandes para esperar até o segundo cio. Agora, se é um animalzinho de rua, né, que a gente atende bastante, gato de colônia ou animalzinho de rua mesmo, esse procedimento pode ser feito a partir dos 2 meses de idade. Lá na clínica, a gente tem por orientação aguardar o término do esquema vacinal. Terminou o esquema vacinal, se é de pequeno, médio porte, a gente já pode fazer a castração. Isso quando o animal tem um tutor, né, um responsável, um dono, né, que pode aguardar esse período aí da primovacinação que a gente fala, as primeiras vacinas. E para aquele tutor que tem medo, ou existe algum preconceito nessa área de castra ou não castra? Tem. Existe algum... Tem preconceito, tem mito, né? A gente vê muito, por exemplo, homem, né? Homem costuma a ter um certo preconceito de castrar o cão macho deles, né? Tem isso. As fêmeas também têm o medo, geralmente gira em torno do medo, né? De castrar, mas isso é muito comum, né, doutora Renata? Realmente ainda, apesar de hoje em dia a castração estar bastante difundida, né? Diferentemente de a gente 10, 15 anos atrás, hoje em dia a gente sabe todos os benefícios, as pessoas estão mais esclarecidas a respeito do procedimento, mas ainda tem um pouco de preconceito em relação aos machos, né? E um pouco de receio em relação à dor cirúrgica, à dor pós-operatória. Então, o que a gente gostaria de que fosse compreendido é que esse procedimento é feito sob anestesia geral, né? Esse animal, ele, como a gente, ele dorme, ele entra em plano anestésico, é feita a cirurgia e no pós-operatório ele fica com analgésico, anti-inflamatório, que vai garantir um pós adequado, né? Sem desconforto, sem dor, sem sofrimento, e que dali para frente, pronto, não vai mais entrar no cio, não vai mais ter problema de comportamento, vai caminhar tudo bem. Esse preconceito também, assim, gera em torno da sexualidade, né? Muitas pessoas acreditam que o animal tem uma necessidade fisiológica, né? De ter a cópula ali. E não, né? Igual a doutora Renata mencionou anteriormente, eles só fazem, ocorre essa cópula quando eles estão no período ali, no caso da cachorrinha, né, ou da gatinha, no período fértil. Então, não tem essa necessidade. E aí, muita gente, mas tadinho, né, como se eles tivessem algum tipo de prazer, o que não existe, né, nos cães, nos gatos, não existe. É só para reprodução mesmo. E aí, isso que a gente tenta também passar para as pessoas, né, que não precisa ter essa mentalidade que isso não ocorre, no caso dos pets.
E quando faz a castração, ele continua entrando no cio? Não, as fêmeas, quando são removidos os ovários, então a fêmea não cicla mais, né? O macho, às vezes, por um comportamento de memória, ele pode copular se tiver uma fêmea no cio, mas ele não vai emprenhar essa cachorrinha, porque ele não vai mais ter a produção de espermatozoides, né? E uma coisa que eu esqueci de mencionar, Guilherme, é que a gente tem uma doença venérea nos cães, chama TVT, né, do tumor de Sticker, que esse animal vai pegar se ele cruzar com um outro animalzinho que tenha esse tumor. Ele pode desenvolver não só nos órgãos reprodutivos, né, no pênis e na vulva, mas ele pode aparecer também no focinho, no olho. Então, é uma coisa que a gente está prevenindo também quando a gente faz a castração. E qual a consequência é um vírus? É um tumor venéreo. Ele passa quando há cópula. Pois é, mas a consequência... A consequência é uma formação tumoral mesmo, né? De aspecto esponjoso. E tem cura, né? A gente tem quimioterápicos que normalmente solucionam o problema, mas precisa de um tratamento. Falando em tratamento, avaliação clínica, antes de levar, como que funciona? O que precisa? Se vocês fazem tudo lá, como que é esse processo aí de levar? Estou levando, eu tenho que fazer uma avaliação, pode dizer? Sim. O animal, ele passa, né, por uma avaliação clínica. Inicialmente, ali a gente olha se está tudo ok com ele, né? A gente faz uma avaliação física e uma anamnese ali, conversa, pega o histórico do animal também. E começa tudo assim, né? Com essa avaliação clínica do paciente. E aí, estando tudo ok, a gente vê a necessidade, às vezes, de pedir algum exame, além dos exames laboratoriais, algum exame extra, né? Cardíaco, enfim, ultrassonografia, dependendo do caso. E aí, com o risco cirúrgico todo feito, o animal é encaminhado para o procedimento cirúrgico, né? Mas tudo começa com essa avaliação física, essa avaliação clínica do paciente. A avaliação clínica, e aí é feita a coleta de sangue, onde a gente vai ver os aspectos hematológicos, a função renal, função hepática desse animal. Normalmente a doutora Natália já orienta em gatos a gente ver se ele tem duas doenças virais, né, que são mais comuns, que é a FIV e a FeLV. A gente já consegue no laboratório ter esse resultado. No laboratório não, no consultório, né, ter esse resultado. Os exames de sangue a gente manda para o laboratório e aguarda o resultado. Em 24 horas a gente consegue já dizer se esse animalzinho está apto para castração ou não. Então é bem rápido, né? Bem Coisa rápido. de quê? Uma consulta. Eu decidi 48 horas? Isso. Sim. Geralmente a gente tem a nossa agenda, né? Com os dias estipulados ali para o procedimento. E aí se leva, vamos supor, numa segunda-feira para fazer os primeiros passos ali, que é a consulta, a avaliação clínica. Se a agenda estiver aberta, por exemplo, numa quarta, eu consigo passar o retorno ali do exame de sangue e a gente fazer o procedimento no dia seguinte, né? Na terça, aliás. No dia seguinte a gente faz o procedimento. Outra coisa, você falou que existe um risco, né? O que pode acontecer de errado? Eu não queria falar isso, mas é bom falar, né? Que as pessoas têm dúvida, né? O que pode dar errado? Como nenhuma castração no contexto geral. No contexto geral. A gente tem um risco anestésico que é inerente a qualquer procedimento. Né? Como a gente, às vezes, vai no dentista e tem algum problema, pode acontecer. Como que a gente minimiza isso? Fazendo os exames laboratoriais, exame cardíaco, né, ausculta, tudo certinho, para minimizar esse risco anestésico que é inerente de qualquer cirurgia. Essa anestesia, quem aplica é o veterinário, né? É o médico veterinário. A gente tem dois tipos. A gente tem anestesia dissociativa, que ela é feita injetável. Esse animal é monitorado pelo próprio cirurgião.
E a gente tem anestesia inalatória, né, ou multimodal, que é quando o animalzinho é acompanhado por um segundo veterinário, que é o anestesista. E aí ele consegue avaliar todos os parâmetros de forma mais específica. Ou seja, se você vai castrar, está pensando em castrar, já está decidido a fazer isso, faça no local correto. Né? Elas não estão falando isso aqui, não. Eu estou falando isso aqui de mim mesmo, tá? Faça no local correto, porque existem variáveis aí, né? Então, é bom você fazer com quem conhece, porque se você tem um gato, se você tem um cão, não é? Seja o pet, então você ama ele. Você sabe que ele é pessoa, um irmão, um pai, um amigo, né? Tem muita coisa envolvida nessa história. Então, nada melhor, o melhor é você deixar com quem levar para quem entende, para que dê tudo certo, para que ele volte são e salvo para casa. E a qualidade de vida dele vai melhorar em vários aspectos. Então, faça com quem entende, faça com quem conhece. Né? Não estou desmerecendo outros profissionais que fazem esse procedimento, mas a Castra Pet, até o nome dela já fala, Castra Pet. Então, o foco dela é esse. Em falar nisso, quanto tempo a Castra Pet está aqui em Belo Horizonte? A Castra Pet, ela começou lá no Sagrada Família, em 2016. Né? Desde da minha formação, do meu trabalho, contando todos esses anos aqui de Belo Horizonte, que, aliás, eu só tenho a agradecer a cidade que me recebeu tão bem, já foram mais de 80 mil procedimentos realizados. Então, a gente tem uma ampla experiência nesse tipo de cirurgia e estamos aptos a acolher e atender muito bem nossos clientes. Né? A doutora Natália trabalha bastante essa questão da medicina preventiva, né? Na orientação desde a alimentação, vacinação, controle de endo e ectoparasitas, que tem que ser feito, né? A gente sabe muito bem como orientar esses nossos tutores. Faz orientação. Pode dar, dê mais dicas para a gente sobre cuidados com o pet. Uma conscientização para o público, né? Que a maioria, que com certeza tem um pet. Quem não tem, né? Eu acho que é difícil alguém não gostar, né? Então, para quem tem, está acompanhando, dê dicas para a gente aí do dia a dia, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dele, né? Não só no aspecto de castração, mas no contexto geral. São vários, assim, vários fatores, né, que a gente tem que ficar atento ali quando a gente tem um pet. Eu costumo abordar muito no consultório a importância de uma boa alimentação, né? Isso reflete muito na saúde do animal, uma ração de boa qualidade, né? Se optar por uma alimentação natural com um acompanhamento de um profissional, né? Um nutricionista veterinário. A vacinação também, as vacinas são muito importantes ali, né? Como método de prevenção de doenças. Tem muitas doenças que são passadas pulga e carrapato, então é importante fazer o uso, igual a doutora Renata falou, dos produtos que têm ação ectoparasitas, né? E endoparasitas também, que são os vermes intestinais. Então, assim, vacina em dia, vacina de boa qualidade, né? Feita por um veterinário, porque vacinar não é só lá e aplicar a vacina, a gente tem que avaliar o animal antes para ver se ele está apto para receber ali a vacinação, para induzir uma imunização adequada. Então, feita por um veterinário, o uso, né, do vermífugo ali para a gente controlar os vermezinhos mesmo e tal, e assim, são vários. Por exemplo, em Belo Horizonte, a gente está em uma área endêmica de leishmaniose, então o uso aqui de coleira com efeito repelente é extremamente importante para prevenir o contato com o mosquito, né, contaminado ali para passar para o animal, né? Então é muito importante. Então isso tudo a gente vai abordando na clínica, né, no consultório. A gente, além da castração, tem também, né, as consultas clínicas, né, e aí a gente vai abordando, às vezes vem com o tutor, leva, não é para castrar, porque tem alguma queixa. Isso tudo também é abordado, além das vacinações e tudo.
Então tem muita coisa assim, passeios, né? Banho em estado, animal. Eu acho que passa também pela questão da domiciliação, mas porque a gente tem cães e gatos que são semi-domiciliados, que a gente fala, né? Isso é muito prejudicial para o gato. A doutora Natália falou da leishmaniose em cães, mas em gatos a gente também tem uma zoonose, que é a esporotricose. E gato em contato com um gato que tem a esporotricose, ele pode adquirir essa zoonose, que pode inclusive passar para o tutor. Então, e outros fungos, outras zoonoses que a gente tem que estar atento, né? Então, uma visita frequente ao veterinário é importante, né? Para ter essas informações e manter seu gatinho dentro de casa, manter seu cachorrinho dentro de casa. A gente fala para colocar coleira e plaqueta, porque o animalzinho não sabe falar, né? É muito comum a gente ver cartazinho de você viu meu cachorro, você viu meu gato. Então, a coleira e a plaqueta, ela é importante. A gente faz a microchipagem também, que é interessante. Se esse animal vai parar em alguma outra clínica, passa o leitor e a gente consegue identificar quem é o tutor desse animal. É de extrema importância a identificação. E dói? Você sente dor? Como que é? Como que é isso? É uma injeção. É porque eu pergunto, porque a gente fica com dó, né? Não, é porque uma injeção. Quando você vê que vai fazer alguma coisa, não é tão rápido. É tão rápido. É do tamanho de um grão de arroz, o microchip. E ele é feito numa injeção, né? A gente já... Para quem vai castrar o animalzinho, a gente já até faz com ele dormindo mesmo, né? Já tá anestesiado, já faz. De uma vez só. Já microchipa. Aí mas tem um mesmo aplicativo que você acompanha? Como não, funciona? Você tem que entrar no site da empresa do microchip, né? Você faz o seu cadastro e se esse chip for lido em algum momento e alguém procurar esse chip no site, vai falar, esse animalzinho está desaparecido e vai... Ele não tem um GPS, se é isso que você está pensando. Eu queria saber. Não, esse não tem. É muito usado, por exemplo, para quem vai viajar para o exterior, precisa de um animal chipado com os dados do animal, mostrando quando ele fez a sorologia, né? Que geralmente é solicitado para viagem de raiva, sorologia de raiva. E a gente pega também, né, doutora Renata, com frequência animais chegam lá para castrar, às vezes o pessoal pega na rua, assim, o animal é de rua, né? E aí leva para castrar, a gente, né, já com o nosso olho clínico, a gente fala, olha, eu acho que pode ser que já seja castrada. Aí a gente passa o leitor e vê. Geralmente a prefeitura também faz essa chipagem, né, nos animais que eles castram lá. E aí já vem os dados, a gente sabe que é castrado. Então, tem esses benefícios. Agora, de localização mesmo, a plaquinha, ela também é bem eficaz, né? Para quem não tiver como fazer a leitura, né? Pesquisa de chip, tem a plaquinha ali com o nome do pet e o telefone do tutor. Então, para quem vai fazer uma viagem, pode ser a nível Brasil mesmo, né? Vai viajar de avião, precisa fazer... Não, para o Brasil não. Ou é só internacional? Só internacional e depende do país também, né? Isso depende da exigência de cada país. Então, cada país tem um tipo de exigência e, no geral, eles pedem a sorologia de raiva. E aí, para o animal fazer esse exame, ele precisa estar chipado para identificar que é ele mesmo que fez, o sangue era dele e tudo. Então, geralmente, a gente usa. Mas, pro dia a dia da gente aqui, tem esses benefícios da gente já saber, né? Que o animal, às vezes, já é castrado, tem as informações ali no chip. As informações também, todas referentes a ele, estão lá nesse chip? Tipo assim, não, o chip, dados clínicos, ou é só se ele foi castrado? Não, o chip é um número. É um número. É um número. Tá, é uma Por numeração. Isso a importância do cadastramento, né? A gente busca esse número, né? Por isso que ele é tão pequenininho, ele não cabe muitas informações, mas ele tem esse número que possibilita localizar e ter acesso às informações. Interessante. Ficha clínica desse animal. Agora eu vou fazer uma pergunta assim, eu sempre gostei de dar uma comidinha, um desenho diferente. Eu sou apaixonado com Cheetos. Né? Eu adoro. Você respira, ele já está lá do seu lado, né? Você abre uma bolachinha, ele já está ali já, né?
Qualquer movimento, até quando você vai na cozinha, já sabe Já que tá sabe, rolando né? alguma coisa diferente ali. Eu acho que isso não é só com acho que qualquer, até gato é assim também não, né? Gato é mais nunca, seletivo. ele é mais na dele, né? É mais seletivo. Tá, mas assim, vou aproveitar, acho que isso é uma informação bem interessante, a gente até para colocar lá no Instagram, né? A gente fazer um corte nesse sentido. O que pode... Vamos falar, primeiro a gente falar o que pode, depois o que não pode, né? Porque vira um vídeo... Ou então pode fazer até os dois juntos, beleza? Mas eu sugiro a gente fazer um que pode, o que não pode, e depois a gente faz eu vou fazer a pergunta de novo, aí vocês vão responder o que pode, o que não pode, para fazer um vídeo único. Pode ser? A gente vai fazer virar um corte. Porque tem muita gente que tem dúvida, por exemplo, eu tô comendo uma barra de chocolate, aí eu vou lá e dou, né? Não, chocolate não pode. Pois é, tô tomando um sorvete, aí aquele cheetos só entra pra minha cara assim, aí eu vou lá e dou a colherzinha. Tô comendo uma pizza, toma aqui, né? E que também tem os convidados também da casa, chega lá, né? Fica com dó, né? Fica lá e tal, toma aqui, né? Então, eu mesmo sou vou falar pra você que... Então, tá reprovado. Tudo que eu comia, eu dava pro meu cachorro. Até ele ter uma reação alérgica. Uma hipersensibilidade alimentar. Não, no caso, é Floquinho, já se foi, né? Já foi. Mas, assim, dentro do caso dele nunca teve problema, não. Sabe? Mas eu tomava sorvete, eu tomava comigo. Se eu comia uma pizza, ele comia comigo. Se eu comia uma barra de chocolate, ele comia a barra de chocolate comigo. Se eu estivesse comendo churrasco, ele ia comer comigo. Entendi. Então, ele participava de tudo. Uhum. Não é? Então, e assim, quando eu ia dar ração para ele... Ele não queria. Eu tinha que colocar uma coisinha ali, né? Um caldo de carne. Mas chegava um ponto que nem o caldo de carne resolvia mais, não. Aí tinha que ter um pedacinho de carne ali no meio, né? Então vira todo um ritual para conseguir fazer comer. Eu sei que eu fiz tudo errado, né? Fez tudo errado mesmo. Na verdade, a gente vem observando na rotina clínica uma humanização dos pets nesse sentido, em vários sentidos, mas na alimentação principalmente. Uhum. O que eu gosto de dar esse exemplo no consultório, que eu falo, olha, se você chegar para mim assim, com uma pizza e uma salada, é óbvio que eu vou querer a pizza. Uhum. E com pet é a mesma coisa. Só que a gente tem que entender que os animais, eles, assim como a gente, eles têm o déficit calórico que eles têm que ter, tem a quantidade, né, que eles necessitam ali de calorias, né? Para eles manterem o percentual de peso e tudo. E se eles comem muito, excede. Se eles comem menos, emagrece. É a mesma coisa que a gente, né? E o que acontece? A ração, dentro daquele pelletzinho da ração, tem todos os nutrientes que ele precisa ali, né? Uhum. Então, uma vez que você começa a dar fora aquilo dali, ele vai reduzir o consumo do que ele realmente precisa comer, que está ali na ração. Uhum. Então, entra justamente nisso. Fica um apetite mais caprichoso, porque ele fica esperando o pão, o pedaço de presunto, a pizza. O chocolate não pode, tá? Então, eles ficam esperando esses petisquinhos, né? E isso faz eles reduzirem ali o consumo do alimento mesmo, da ração do que eles precisam. Então, a gente fala que, assim, se você me perguntar, pode dar? Não pode. Mas a gente tem alguns outros alimentos que a gente pode usar ali como petisco, que são funcionais, assim, né? Às vezes um pedaço de cenoura e tudo. Mas isso tem que ser trabalhado aos pouquinhos, desde pequenininho, porque mesmo se você chegar com uma cenoura e chegar com um pão de queijo, ele vai querer o pão de queijo, né? E o que eu diria para tutores que, como você, gosta de dar comida para o seu animalzinho, a gente tem a opção da AN, que é a alimentação natural, que hoje está ganhando força, o que na nossa concepção é muito interessante, porque você vai estar dando um alimento natural. É como se fosse a nossa alimentação, só que feita, balanceada para eles. Então, você vai usar uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, você vai colocar os vegetais, tudo de forma balanceada para esse animal que
que gosta de comer comida, né? E que vai ter uma alimentação mais saudável até do que a ração. Até coisa doce? Não. Coisa doce a gente Tem não libera. algumas frutas que, assim, é permitido, mas seria dentro desse controle, desse balanço aí que A o gente precisa nutricionista ia fazer. ter uma alimentação balanceada mesmo para o animalzinho, o que é muito interessante, né? Porque a gente tem, os tutores ficam com dó, falam, mas vai come ração todo dia Eu a sou mesma desse, eu sou ração. desse. Então, a AN é uma opção. Ela é mais saudável do que a ração, porque ela não é industrializada, ela não é ultraprocessada, mas ela não pode ser o resto da comida, ou não pode ser partes, né? Ela tem que ser balanceada para oferecer tudo aquilo que o animalzinho precisa, para ter uma boa pelagem, para ter uma boa nutrição. E eles comem com uma boquinha boa, eles gostam. Eles Bom, eu que adoram. gosto de doce, eu sei que o meu gostava também. Fala aí pra gente uma coisa, coisas doces. O que pode dar O chocolate não pode. Aham. Chocolate, a gente sabe, a doutora Natália pode falar melhor do que eu, que existe uma substância que eles não metabolizam, eles não podem é ingerir. Tá bom, vamos falar assim. Um Pode. pedaço de banana. Eu quero dar doce pra ele. Vou mudar meu jeito de, né, de agir com ele. Só que eu fico com dó, eu quero dar um docinho. O que eu posso dar? Banana, um pedaço de banana, talvez. É um alimento adocicado. E Mas eles um não têm. pedaço de banana, não é a banana inteira. E nem né? todo dia comer banana. Não, pode ela dar. não sou, eu dou uma banana. Às Pode vezes dar você um vai pedacinho, lanchar ali não. uma banana, você pega uma tampinha ali, um pedacinho e dá o pet. Por exemplo, o gato a gente até estimula o tutor a oferecer alimentos extras, né? Proteicos. Então, por exemplo, às vezes vai tomar um iogurte natural ali, oferece uma colher de iogurte natural para o gato, rico em proteína, né? Ali. Os alimentos úmidos, Os né? alimentos úmidos. O sachê, por exemplo, para o cachorro pode ser uma boa opção como um petisco, mas também tem que ser controlado, não é assim, dá muito para ele não deixar de comer a comida, né? A ração dele. Diferente do gato, que o ideal é que ele Que ele consuma coma muito. em assim. torno de pelo menos uma colher aí de sachê por dia. Ó, no dia a dia, assim, para facilitar aqui, coisas principais que não podem, tanto pro gato quanto pro cachorro. O que não pode? De jeito nenhum. Nada em excesso pode. Nada em excesso. Chocolate não pode. Chocolate não pode. Não pode. Não inventa de dar Nem nem um 100% pedacinho. cacau, nem- Aí é pior né? ainda, porque É. quanto mais puro ele for, mais tóxico Pior. ele é. Então não pode dar Chocolate, chocolate. não Tem alguma outra coisa que você pode deixar assim bem Bem claro, bem claro assim, específico. não pode. Olha, Chocolate, uva também não é indicado. uva, Cebola não é indicado. Cebola. Mas ninguém vai dar uma cebola, né? Às vezes é na Às vezes- comida ali acebolada, com muito alho, isso não um pode. bifinho com cebola, né? Que Bifinho falou. com cebola, não. Bifinho com alho, se for um pouquinho de alho, pode. O alho tem que ser bem pouquinho, mas às vezes, por exemplo, uma pasta de pão de alho, né? No churrasco vai lá dar um pão de alho, né? Tem muito alho ali pro pet. Mas, no geral, eu acho que tem que ter essa regra, né? Assim como a gente tem que ter uma alimentação saudável para viver bem, os cães também precisam. Então, ou a ração, ou alimentação natural, nada em excesso, tudo dentro daquilo programado para a espécie, para o peso, né? Para o porte desse animal, para que não tenha nenhum problema de falta de peso e nem a obesidade. E também a questão da nutrição, né? Se ele deixa ali de comer um alimento que é balanceado para ele, independente de qual seja a escolha, ração ou alimento natural, ele tem que ingerir aquela quantidade diária. Agora, se você quer ficar dando petisquinho, tem petisco pet, né? Para animal. E também tem que ser em quantidades pequenas. Assim. De acordo com a orientação do fabricante, né? E incluir esse valor calórico na soma da ração. Então, tem que ter um cuidado.
Tem nutricionista para pet? Tem Tem? nutricionista, Vocês tem fazem isso lá nutrólogo. na clínica? A gente tem parceiros, né? Ah. A gente tem especialistas que atendem na clínica de acordo com a demanda. Porque Assim. pelo que eu estou entendendo, a gente tem que educar o dono. Né? É o dono que tem que ser conscientizado, né, do que pode e que não pode, já que quer dar e vai acabar continuar dando mesmo uma coisa, a parte, então o ideal seria ter um nutricionista e seguir ali o que pode, o que não pode, porque às vezes você está dando uma coisa que você está achando que vai fazer bem, vai deixar ele mais alegrezinho ali, que está comendo uma coisinha, pode ser que você vai matar ele sem querer. Ou então você está matando. Pode falar assim, eu estou falando do meu jeito. Eu estou matando aos poucos ele, né? A gente tem, por exemplo, igual no caso do gato, ele pode desenvolver diabetes ali por excesso de peso, é muito comum. A gente pode ter ali um cão com pancreatite por excesso de carboidrato, pão, arroz, né? Então, isso tudo uma hora, igual a gente também, uma hora vai vir, a conta vai vir, né? E a gente brinca que cachorro não abre geladeira, né? Então, é a educação mesmo do tutor. Eles são os inocentes, né? Eles são os inocentes e cabe a nós cuidarmos deles, né? Então, talvez a gente ache que está fazendo uma coisa legal, porque eu preocupo muito com o humor, né? Do gatinho, do cachorrinho ali. Nossa, ele tá ali me pedindo, nossa. É igual menino, né? Tá pedindo, eu vou dar, dou, não dou, dou, não dou. Aí acaba que dá. Mas aí é você que está fazendo. Eu realmente sabia que eu estava fazendo errado, mas eu não tinha consciência do quão sério era isso, porque eu já dei muito chocolate pro Floquinho. Eu não acho que o Floquinho morreu por chocolate, mas eu já dei muito chocolate para ele. Né? A gente tem muitos casos de animalzinho chega a falar: ai, doutor, apareceu aqui, me empelotou todas as costas do meu cachorro. Normalmente é numa segunda-feira. Porque pega o churrasco do domingo, aí tudo que tem ali de gordura, de resto de carne, acaba dando pro cachorrinho. E isso pode dar uma reação de hipersensibilidade. Visita a criança, né? Então é bom fazer uma conscientização. Eu tô trazendo um pouco essa história aqui, talvez tô falando muito, mas é porque eu sempre fui de fazer isso, né? E quando eu vou de visita, eu sou doido com shih tzu. Se eu ver um shih tzu, se ele colar perto de mim, eu vou dar ele alguma coisa. Agora eu não vou dar mais. Agora eu confesso que eu não vou dar mais. Mas eu aproveitar aqui que é o seguinte, fala pra gente quais são os outros procedimentos que a Castra Pet faz, né? Que além da castração, é uma clínica veterinária, né? Exatamente. Então, o que vocês oferecem lá na Castra Pet? A gente oferece desde a parte de consulta clínica, consulta preventiva, vacinação, limpeza de tártaro, pequenas cirurgias, essas parcerias com os especialistas, a gente está apto a fazer essa ponte, né, com nutricionista, com oftalmologista, dermatologista, cardiologista. A gente tem o serviço de ultrassom móvel que faz o exame dentro da nossa clínica. Os exames de sangue, a gente trabalha com grandes laboratórios, né, que são parceiros, que a gente encaminha. Então, a gente faz todos os exames. Se tem qualquer dúvida para chegar num diagnóstico, a gente consegue realizar todos os exames necessários. Somos uma clínica veterinária, né? O diferencial é o nosso serviço de castração, que é especializado, que é minimamente invasivo, que não tem pontos externos. E nos demais serviços, a gente estamos aptos a oferecê-los. Outra pergunta, vocês têm plantão também, assim, 24 horas? Tipo internação de urgência, emergência? Não trabalhamos com plantão de urgência e emergência. O nosso trabalho é das 8 às 17 mesmo. Se eventualmente a gente tiver algum animal que precisa dormir na clínica, né, que precisa de uma internação, a gente chama um profissional para ficar com esse animal e especificamente com ele, né? A gente não trabalha com vários animais internados. Se tiver uma necessidade, a gente tem um profissional que fica à disposição desse animal durante a noite. Entendi. Pois é. Então, eu tenho um pet
E eu sei que ele está passando por um momento difícil. Talvez esteja já até sendo atendido, né? Se ele precisar ficar internado, vocês oferecem esse serviço então, né? A gente oferece esse serviço individualizado. Uhum. É personalizado. Personalizado. Né? Mas eu não quero correr o risco de levar ele para casa, né? Eu estou preocupado. Se eu tiver quero atenção. indicação... Uhum. Tá, se vocês acharem que será que necessário, será necessário, né? Então não precisa levar ele para um outro local. Né? Não, pode. Eu tenho essa opção de contratar de vocês para que ele fique lá mesmo, com quem muito já bem está assistido. Porque até já tem até costume com ele, para não ter que levar ele para um outro hospital, outra unidade, outro né? lugar. Sim. Que ótimo. Vocês querem deixar alguma consideração? A gente já está chegando no final. Tem alguma informação que vocês queiram passar? Ou um recado? Eu queria falar que a gente a clínica ela existe para cuidar desses nossos companheiros de jornada. Você falou que gosta muito de Shih Tzu, a gente gosta de todos, né? Seja o vira-latinha, seja um cachorrinho de raça, seja um gatinho de rua, a gente está à disposição para atender com muito carinho, com muito cuidado esses animais, recepcionar esse tutor da melhor maneira possível e oferecer as informações que a gente puder passar e os cuidados que a gente puder oferecer para esses animais. Quem precisar falar com vocês, onde vocês estão localizadas, quais são os contatos? Bom, contato eu acho que pode ir direto no nosso site, que é castrapetbh.com.br. Lá tem o nosso número de WhatsApp, o nosso telefone fixo e as nossas redes sociais, tanto Facebook como Instagram. A gente está localizado no bairro Ouro Preto, na rua Monteiro Lobato, número 211. Isso funciona de segunda a sábado, de segunda até às 5 da tarde e no sábado até às 4. Até às 4 da tarde. Isso. Tá. Doutora Natália, quer deixar alguma consideração para a gente? Olha, eu gostaria sim. Eu gosto muito de frisar a importância da prevenção, né? Então, da medicina preventiva. Então, fica aqui uma dica das pessoas que estão assistindo, que tem pet. Nunca espere, né, o animal manifestar que está doente para procurar o profissional. Umas consultas e avaliações de rotina ajudam bastante a prevenir complicações futuras, muitas vezes irreversíveis. Então, aquele ditado clichê, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, mantenha sempre as vacinas em dia, proteja contra as doenças infecciosas, né? Não faça automedicação, né? Que isso acontece muito. E qualquer dúvida, se tiver precisando de qualquer orientação, nós estamos com as portas abertas ali para atender também esse tipo de demanda. Ok. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, doutora Renata. Obrigado, doutora Natália. E agradeço também a Gláucia, nossa amiga também, que está aqui com a gente no estúdio. Uma pessoa maravilhosa, que vocês vão conseguir falar com ela também lá na clínica, que vocês forem lá e começar a interagir. São pessoas maravilhosas, né? Eu tenho o maior prazer, são minhas clientes de tráfego pago, e assim, eu gostei muito dessa entrevista. As portas estão abertas para quantas vezes vocês quiserem voltar aqui, para a gente falar de mais assuntos, talvez explorar algum tema de maneira mais específica, tá? Então, gente, estamos chegando no final. Obrigado. Até a próxima. E quarta-feira agora estaremos com o Cristóvão, um cara também fantástico, maravilhoso. Já é um amigo meu e tem muito assunto aí para quem está querendo melhorar sua qualidade de vida através de atividades físicas, tá bom? Ex-atleta profissional de vôlei, então tem muito conhecimento de alto nível para a gente nesse aspecto de qualidade de vida através de atividade física. Beleza, gente? Obrigado. Até a próxima.